A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Continuando a campanha, orando por pessoas com câncer e doenças incuráveis, né? Tem outras bênçãos também, gente, viu? Tá certo? Tudo que você necessita, ela vem de Deus. Mas o foco são essas duas coisas hoje, porque eu visito hospitais, né? E hospitais, gente, dia de hoje, os médicos não estão. Dia de hoje, né? É difícil. Aquelas pessoas que é acostumado a fazer visita, hoje não tem visita. Então, hoje é o dia mais necessário para quem está enfermo dentro de um hospital, viu? Então, até mesmo quem está enfermo dentro de casa, de alguém visitar, porque as pessoas vão para a igreja, as pessoas colocam os seus afazeres em dias, né? Porque as pessoas trabalham, né? Então, o dia de hoje é uma necessidade enorme para quem passa enfermidade, ok? Ou deficiente, né? Entendeu? Então, vamos ler o texto da palavra de Deus, que fica em Mateus 9. Você pode ler o capítulo todo, gente. Eu amo este capítulo, viu? Porque aqui vai contar, Jesus vai andando e vai fazendo milagres, viu? Mas o que eu quero focar hoje é Mateus 9:20, diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Louvado seja Deus, né? Vou focar aqui na mulher do fluxo de sangue e nesse texto, né? Porque a minha cunhada, ela já passou, a minha ex-cunhada, né? Na verdade, né? Porque a gente fala cunhada, mas a gente esquece, né? Minha ex-cunhada, ela já passou, né? Com um problema muito grave, né? De câncer em colo do útero, né? E, inclusive, quando ela começou a sentir, ela teve um bebê, né? E aí, ela ficou e o médico disse que não era nada e tal, e aí, esperando o bebê nascer, disse para ela que ia esperar o bebê nascer, né? E aí o bebê nasceu, né? Ele sente uma leve dor nos pés, às vezes, né? Mas é normal, muito inteligente, né? Ela casou-se com um policial, né? Hoje ele é tenente, né? O filho já está grande, já está se formando, né? Se formou recentemente, né? Já completou o ensino médio, né? Já está entrando na faculdade. Louvado seja Deus. E depois ela ainda passou muito tempo para poder descobrir que ela estava com câncer no colo de útero, né? Então foi um sacrifício muito grande, né? Quando ela ficou pior mesmo, né? Ele deu umas 20 viagens com elas, né? Que eles moravam em Sobral, né? E a distância é muito grande para Fortaleza. E ele sempre passava lá a semana toda, como o menino já estava grande, né? Ficava com a parenta dela, né? A irmã dela, e aí ela ia e voltava, né? E final de semana para poder ver ele, porque ele nunca tinha se apartado deles dois, né? Pequeno ainda, entendeu? Já com 11 anos. Mas ela conseguiu, aleluia, a vitória, o milagre que ela precisava, né? Foi necessário ela ir para o médico, foi, louvado seja Deus. Mas através disso ela se firmou-se mais com Cristo, até mesmo porque ela não tinha tomado uma decisão ainda firme, né? Quando ela teve a criança, ela não era crente, né? Louvado seja Deus. E era dessas crentes mesmo, de perseguir crente na família, né? Tinha uma filha que já era crente e ela não entendia, mas Deus foi trabalhando o entendimento dela. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela está firme com Cristo, louvado seja Deus, né? Ela alcançou, né, a cura que ela necessitava. Então, se você foi para o médico, não estou desfazendo do médico, não. Vá para o médico e obedeça o que ele fala, porque a sua fé está para aquilo dali. E Deus vai lhe abençoar dentro daquilo dali, porque Deus é quem dá inteligência ao ser humano. Se você for lá para o livro de Provérbios, né? Os primeiros capítulos vai falar sobre sabedoria. É Deus quem dá inteligência ao ser humano, né? Louvado seja Deus.
Veja lá a excelência da sabedoria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é porque você nasceu perfeito, né, que você vai ser uma pessoa super inteligente. Não, você tem que guardar o temor do Senhor, né? Então, ela alcançou este milagre, né? E eu visitava muito a casa dela, orava, louvava, né? Louvado seja Deus. E ela alcançou este milagre. O caso dela estava gravíssimo, gravíssimo, viu? Era hemorragia constante, viu? Era grave demais. O estado que ela ficou foi já com risco de morte e com risco de não ser curada, mas Jesus a abençoou, aleluia, colocou as mãos dele sobre ela, né? E assim atendeu o clamor dela, louvado seja Deus, né? E aqui na cidade pequena, né, onde eu moro, eu já visitei duas pessoas, dois jovens que estavam com esse problema, né? Só que lá eu só fiz orar, né? Louvado seja Deus. O Senhor me deu o Salmo 112, né? Louvado seja Deus, que a luz do justo, ela nasce nas trevas, né? Então, aí foi o versículo que eu pedi uma confirmação de que aquela jovem ia ser curada, né? E quando ela ficou curada, ela teve uma meninazinha, agora recentemente teve um meninozinho, né? Não veio mais a doença de jeito nenhum. A outra também, né, estava com início também, né? E aí veio um menino depois, né? Ela foi curada, veio um menino depois, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, né? E eu tive uma avó quando eu era pequena, meus pais eram católicos, né? E eu fui criada no catolicismo, mas sempre sendo evangelizada, né, pelos missionários, pessoas da igreja, né, escondida, porque naquela época, né, os católicos perseguiam muitos crentes, né? Então, quando eles pegavam uma criança no quintal, né, eles começavam a orar, né? Já que não podia pregar para o católico, ele pregava para a criança, né? Louvado seja Deus. Então, eu tenho os dons espirituais desde criança, só que naquela época, né, eu não entendia direito, louvado seja Deus. Minha avó, ela não teve a cura, ela partiu, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que vão partir doente. Mas o importante é que você se volte para Deus nesta manhã, aleluia. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, para que quando você partir, aleluias, Ele possa te receber no reino de Deus, né? Louvado seja Deus, porque se fosse para Ele salvar todas as pessoas, do jeito que as pessoas querem, não precisaria Ele ter vindo, né? Ter sido gerado e nascido de Maria, né? Louvado seja Deus, ter passado o que ele passou, morrer naquela cruz, né? Uma morte de cruz, uma morte tão cruel daquela, entendeu? Se fosse para ele salvar as pessoas de qualquer maneira, ele tinha salvado lá de cima mesmo. Concorda comigo? Então, abra o seu entendimento para entender a palavra de Deus, né? O Senhor diz que aquele que confessar Ele nesta terra, Ele também vai confessar diante do Pai, dos seus santos anjos que estão no céu. Mas aquele que se envergonhar dele e das palavras dele, ele também vai se envergonhar dessa pessoa diante do Pai, diante dos seus anjos que estão no céu, né? Louvado seja Deus. Então, receba a palavra de Deus nesta manhã. Lê este capítulo aqui de Mateus, né? Se o seu problema não for câncer, não for outra doença incurável, porque aqui também estava a filha de Jairo, que estava morta, né? Às vezes o milagre não acontece porque tem muito curioso à nossa volta, louvado seja Deus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele tirou os curiosos para fora. Ficou os pais da menina e seus discípulos. Louvado seja Deus. Então, você às vezes está contando com pessoas que são só curiosos, né? Guarde a sua oração para Deus, louvado seja Deus. Quando você for falar que sobre a sua... Alguém vier lhe perguntar, minha curiosidade, você diz assim, eu vou ser curada em nome de Jesus, porque eu estou crendo em Jesus, louvado seja Deus. Olha, o meu negócio é com Deus, né? A minha explicação é com Deus, louvado seja Deus, né? Porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo ama nós mesmos, né? Mas tem certas horas que tem próximos que eles vêm com curiosidade, eles não vêm por amor, né? Você tem que reconhecer isso, louvado seja Deus. Você tem que, naquele momento, praticar a primeira parte do versículo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra. O milagre para a tua vida vai vir de Jesus. Louvado seja Deus. Se você quer um milagre para você não passar no bisturi do médico, né? Louvado seja Deus, ele também pode fazer, porque Jesus me curou do coração. Se o médico, aleluia, fosse, louvado seja Deus, me fazer a cirurgia, ele ia me matar primeiro, porque era dentro do coração, dentro da válvula mitral. Você pode pesquisar sobre o que eu estou lhe falando no Google, né? Que aí os médicos da internet, eles vão lhe falar como que é.
Então não tinha, louvado seja Deus, cirurgia para mim, né? Porque na hora que ele me abrisse, ele não tinha poder de me ressuscitar, né? E eu estava tomando era remédio de doido, porque crente que é usado pelo Espírito Santo de Deus, infelizmente, nós ainda vivemos, né, uma psicologia, né, muito atrasada, né, em nosso país. Crente que é usado em revelação, eles são tidos como doido. Engraçado, o macumbeiro não é, o feiticeiro não é, o católico que fica vendo coisas, que fica vendo almas, né, que na verdade não são almas, é o Satanás mesmo, né, se manifestando, usando a imagem daquele ente querido, né? Porque quem morreu não volta mais, né? Ou ele vai ficar num canto, né, para o juízo final, ou a alma dele vai subir, né, para o paraíso, para ficar diante de Deus em um lugar a qual, quando o Senhor vier buscar a igreja, ele vai ressuscitar primeiramente os mortos, né? Ele vai dar ordem para o Espírito voltar lá para o cemitério, vai, viu? Você quiser me chamar de doida, me chame. Mas a verdade é essa, viu? Jesus vai vir sobre as nuvens, vai dar ordem aos espíritos que estão lá diante do Senhor para que volte e reconstrua o corpo que está no cemitério, assim como ele foi ressuscitado, assim como Lázaro foi ressuscitado, viu? E o corpo vai ser transformado e levado de novo ao céu, no abrir e piscar de olhos. E no abrir e piscar de olhos, nós que estivermos vivos, nós também vamos ser arrebatados, né, levados aos ares, né, e o corpo transformado, e vamos ao encontro do Senhor e diretamente para a cidade santa que está lá em Apocalipse 21, viu, a Nova Jerusalém. Então não vou entrar nesse detalhe todo, tá certo? Só dando assim um pequeno resumo para você entender as coisas de Deus, viu? Então, o crente é usado em revelação, sim, louvado seja Deus. Tem crente que é capaz de ser usado também em revelações que não são de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós somos carnais, mas é nós discernirmos, orarmos, estarmos orando para poder passarmos a revelação certa, pedirmos confirmação a Deus, louvado seja Deus, viu? Então, eu estava tomando remédio de doido, né? Remédio para dormir 24 horas, né? Eu passei uns 2 anos, eu ia morrer, porque o meu estômago estava quase fechando, porque eu dormia direto, viu? Direto. A minha família, por estar dando lugar ao adversário, né? Os demônios, né? Entendeu? Elas não ouviam, né, a minha verdade, entendeu? Porque aparentemente o meu corpo físico ele estava muito bem. Por quê? Porque Deus estava me sustentando, mas por dentro não estava. E eu tinha esse problema desde de criança, viu? Desde de novinha que me deu esse problema, eu desmaiava, né? Entendeu? E eu fui descobrir já com quase 28 anos de idade, quando eu comecei a caminhar para a igreja, que eu fui fazer o exame, foi que eu descobri. E passei mais de 10 anos depois ainda para receber o milagre do Senhor, louvado seja Deus, né? Então, você que está com alguma enfermidade, né? Nesta manhã, ore ao Senhor, não perca a fé, não perca a esperança, louvado seja Deus. E na hora que você achar que você tem que clamar em voz alta no meio de pessoas que não entendem, entendeu? Clame, louvado seja o nome do Senhor. Não se intimide, porque o Senhor, aleluias, ele vai lhe dar vitória. Se ele não lhe dá de imediato, ele vai lhe preparar. Ele vai aumentar a sua fé, porque quem dá o crescimento da fé é o Espírito Santo de Deus. E às vezes você não está dando lugar, você não está regando da forma que é para ser. Para que esta semente de fé, ela venha florescer, ela venha frutificar. Para que o Espírito Santo de Deus possa concluir a obra do milagre, a obra da salvação na tua vida. Então, nesta manhã, aleluia, o principal é você crer em Jesus para você ser salvo. Louvado seja Deus. E a outra era para receber os milagres que você necessita, né? Eu sou grata, então que você compartilhe, né? Essa live, né? Esse vídeo com mais pessoas, né? Eu não tô fazendo isso para receber like, viu, gente? Ok? Eu não sou uma profissional, eu não procuro colocar filtro em mim, entendeu? Porque a minha cara é essa, quando eu entro numa casa, eu vou com esta cara aqui, quando eu for expulsar um demônio, quando eu vou orar por alguém, entendeu? Quando eu vou evangelizar, a minha cara é esta, viu? Eu não tenho duas caras, não disfarço das irmãs que colocam, né? Eu acho bonito, né? É legal porque a pessoa, ela olha mais para a live, né?
entendeu? Mas a minha cara é esta, viu? Louvado seja Deus, viu? Sou uma pessoa simples, humilde, faço a obra de Deus da forma que o Senhor me ordena, né? Não procuro riqueza, não peço riquezas, viu? Tá certo? Então, eu sou membro da Assembleia de Deus, né? Já andei também pela Igreja Internacional da Graça, não desfaço de nenhuma, né? Tenho uma sobrinha casada com o pastor da Universal, eu, nova convertida, também visitei a Universal porque a minha tia, né? Ela gostava de ir para a Igreja Universal, né? Ela me levou em visita, né? Eu já sei na Igreja Universal. Também a igreja, né, do apóstolo Ademir de Santiago, a Mundial, né? Até mesmo porque quando eu era criança eu tive revelações com a Igreja Mundial, né? Então, louvado seja Deus, eu não desfaço, viu? Os ministérios, eles são de Deus, o que diferencia é a forma de Deus usar os pastores, né, em cada ministério. Se você não usar daquele ministério, peça a Deus para lhe falar, né? Não vai julgar, viu? Porque do jeito que o Espírito Santo de Deus usava as pessoas no Antigo Testamento, ele pode usar no Novo, viu? O Espírito é o mesmo. O que mudou foi os homens de Deus que não pagam o sacrifício, né, que não conseguem ser fiéis nas situações para poder receber do Espírito Santo de Deus o que ele quer derramar, né, o que ele quer fazer na sua vida. Então não venha julgar os outros, porque às vezes você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Vai analisar a Bíblia, né? Vai analisar os homens de Deus que eram usados daquela forma, viu? Tá certo? Porque o Espírito Santo de Deus não mudou, o que mudou foi você, viu? Louvado seja Deus. Então, coisas que você não entende, vá orar mais. Como eu entrei na igreja evangélica, né? Eu era católica e me converti, tinha coisas que eu não entendia. E teve coisas que eu passei por julgar, né? Entendeu? Mas eu tive a paciência de continuar orando e o Senhor foi me revelando e foi mostrando o que era verdade, o que não era, o que era heresia e o que não era, viu? Eu fiz curso de teologia, não prego muito dentro da teologia, porque tem algumas coisas da teologia que ela fica no natural, né? Mas é muito bom você fazer teologia para você não fazer invenções na hora de pregar, viu, gente? Tá certo? A Bíblia, a fé, ela não é uma invenção, aleluia, ela é real, viu? E a parte espiritual também, ela é real. É para quem crê e para quem verdadeiramente acredita, aleluia, que Jesus Cristo pode fazer milagre, viu? Então, nesta manhã, receba a bênção, o milagre, a vitória para a tua vida, em nome de Jesus, viu? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus venha habitar no teu coração nesta manhã, aleluias, e você venha receber a vitória e o milagre que tanto necessita para a tua vida. Jesus diz em Apocalipse 3:20, né? Muita gente diz, é para a igreja, é para todo aquele que crê, viu? Naquela hora que Deus deu este versículo, ele estava na igreja, mas a Bíblia ela hoje está espalhada no mundo inteiro, viu? E se você tem um coração, receba esse versículo, viu? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, abra a porta do seu coração nesta manhã. Aleluia. Não se limite, né, apenas em um versículo da Bíblia, apenas em uma pessoa dizer um versículo para você e achar que você vai passar a vida toda com aquele versículo ali e não vai conhecer mais nenhum outro. Viu? Porque para cada situação, aleluia, existe versículo, existe um texto da Bíblia, viu? Louvado seja Deus, tudo que você necessita. Então, receba a palavra de Deus nesta manhã, abra a porta do seu coração. Os judeus, né, pregavam só para os judeus, veio o apóstolo Paulo pregando para os gentios. E hoje ainda tem pastores assim, que querem que seja só para a igreja, né? E alguns textos realmente você é só para a igreja porque você tem que virar a igreja, viu? Mas este versículo ele pode te alcançar nesta manhã também. É para você também, louvado seja Deus, viu? Não vou colocar impedimento do Espírito Santo de Deus, aleluia, e falar contigo, porque no momento que você clamar, aleluia, você abrir o seu coração, a sua oração ela vai ser ouvida lá em cima. Jesus está te vendo, ele está te ouvindo, aleluia, e é ele quem faz o milagre, e é ele quem vai nos salvar. Receba a palavra de Deus nesta manhã. Eu sei que ficou grande, né, o vídeo, né, mas tenha paciência de ver, né, e receba o milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, um aleluia, peça a confirmação de Deus, né, louvado seja Deus, se eu sou uma pessoa de Deus, né, e leia a Bíblia para ver se eu estou falando certo para você, viu? Então fica com Deus, e quando quiserem também, né,
me dar um versículo, quiserem também compartilhar comigo, viu? Eu estou à disposição. Por quê? Porque a gente continua aprendendo, louvado seja Deus, ok? A gente não é sábio, sábio é Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, nós precisamos um dos outros, sim, viu? Principalmente a família de Cristo, porque é a minoria da humanidade. Então, vamos unir a nossa fé, parar de preconceito, né? Louvado seja Deus, com os nossos outros irmãos, né? E recebermos a bênção de Deus completa para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.